ditador. Eu estou aberto ao diálogo, às manifestações. Agora que o Fora Cabral, o impeachment do Cabral ganhou voz nas ruas, qualquer um vai querer negociar. Uma cidade que vive decadência em cada esquina. Casas abandonadas são comuns. Ele decapitou a vítima, cortou sua cabeça e a pôs em uma estaca que havia no campo de futebol, mas sem antes deixar de segurá-la pelos cabelos, mostrando-a aos presentes como se fosse um troféu. Boa noite. Semana passada foi marcada pela volta de protestos violentos, tanto no Rio como em São Paulo. Depois de um período de aparente calmaria nos protestos, São Paulo voltou a ter manifestações como essa. Os motivos, porém, variaram. Começou com um Fora Cabral e com o slogan "Cadê o Amarildo?". São críticas à Polícia Militar Carioca e ao sumiço do pedreiro Amarildo no Rio de Janeiro. No segundo dia de protesto, o foco passou a ser o governador Geraldo Alckmin e a Polícia Militar Paulista. Segundo os manifestantes, o foco principal do protesto é para que se investigue as suspeitas de cartel no metrô de São Paulo. O governador Sérgio Cabral, governador do Rio, virou uma espécie de geni dos protestos. Quer dizer, estão acampando na porta da casa do governador e na semana que passou ele foi a público pedir desculpas, dizendo que tem que ser um pouco mais humilde. Ele teve um comportamento recluso, se recusava a admitir erros e essa semana ele decidiu fazer essa mudança. O Cabral teve nele colado muito fortemente o rótulo de arrogante. E isso não de agora, outras coisas contribuíram para isso, a história da gangue dos guardanapos, em que ele foi flagrado com o pessoal da empreiteira Delta em Paris, em festas, depois outras respostas assim truculentas que ele andou dando. Pessoas de dentro do governo já reconhecem que todos os governadores tiveram uma queda de popularidade nesse período, mas o Cabral foi pior por conta justamente das reações que ele teve. A ação da polícia acabou caindo no colo dele na avaliação desse grupo. E agora ele tenta dar um passo atrás e tentar mudar um pouco essa queda na popularidade. Essa guinada muito grande, ele falando em humildade, fica muito evidente que foi uma orientação marqueteira para ele fazer essa mudança. Eu não sou um ditador, eu não sou uma pessoa que vou... Não, então eu estou aberto ao diálogo, às manifestações. Agora, na porta lá de casa, eu faço um apelo, assim, do coração, como pai. Nós estamos aqui há quase dois meses já de manifestação e a resposta dele às manifestações tem sido sempre de repressão. Como ele já é um governador que já está com uma imagem suja, ele também é reconhecido por toda hora estar pulando de lado. Uma hora ele quer reprimir, outra hora ele quer diálogo. Boca pra fora. Da boca pra fora. Agora que o Fora Cabral, o impeachment do Cabral ganhou voz nas ruas, qualquer um vai querer negociar. Quero fazer um apelo, porque, sabe, na porta de casa tem crianças pequenas. O Sérgio Cabral político é uma coisa, sabe? Agora ali é o meu filho de 6 anos, é o meu filho de 11 anos, sabe? É um apelo de pai mesmo. Isso está acabando com o bairro de uma maneira geral. Eu acho que seria uma demonstração até de solidariedade com o Cabral! Se ele saísse daí, pelo menos provisoriamente. Eu acho muito desagradável o helicóptero sobrevoando o Leblon. Leblon que é um bairro, sempre foi um bairro super tranquilo, né? Mas eu acho válido porque alguma coisa tem que mudar. Se não tiver manifestação, não tem a exclamação do povo, né?
Basicamente, a gente está ocupando os espaços públicos para criar uma discussão, entendeu? Nós não somos advogados, nós não somos políticos. De quem é o papel? Do Ministério Público de investigar? Então a gente vai fazer barulho para o Ministério Público investigar. Para a gente não importa como vai funcionar, mas já está funcionando. Para Vera, a sucessão no Rio de Janeiro em 2014 já não era um cenário muito fácil para o Sérgio Cabral fazer o sucessor, que é o seu vice, né, o Pezão. Pois é, Kanzan, a situação do Cabral é muito engraçada pela rápida mudança de situação. Há alguns meses antes dos protestos, ele, primeiro, tentava se cacifar para ser vice da Dilma e tentava praticamente obrigar o Palácio do Planalto e o PT a fazerem com que o senador Lindbergh Farias, petista, desistisse de ser candidato. O PT, inclusive, pensava em pressionar Lindbergh a retirar a candidatura. Hoje, ninguém mais fala em impedir a candidatura do Lindbergh. A oposição ao governo Cabral não era tão grande, ele tinha alguma boa popularidade. E a avaliação que se faz é que as pessoas que estão na rua não é a grande maioria da população. O problema é que o grito das pessoas na rua ecoava no comportamento do governador, né? As pessoas gritavam que ele era um ditador e ele agia com arrogância, né? Então, não à toa ele usou a frase de que não sou um ditador. Agora, no entorno desses protestos, quem saiu relativamente bem foi o governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Diferentemente do Cabral, não é um cara que vai para o confronto. Agora ele tem que responder a essa acusação de dumping aí nas concorrências do metrô, esse caso aí das empresas que teriam feito um cartel para atuar nessas concorrências. Então ele também vai se ver às voltas com algumas dificuldades daqui para frente. Por enquanto, o discurso do Palácio dos Bandeirantes não há nada, não há envolvimento do governo, é uma coisa que diz respeito às empresas, mas a continuidade das investigações pode sim levar alguma dor de cabeça para ele. Berço da indústria automobilística, Detroit vem protagonizando a maior falência da história de uma cidade norte-americana. A cidade está hoje afundada em dívidas de 20 bilhões de dólares e apresenta sinais de devastação por todos os lados. Veja a reportagem do enviado especial a Detroit, Raul Juste Lores. Terrenos baldios e mato alto, como este que a gente consegue ver, são parte do cenário de Detroit. Detroit é uma cidade que teve tanto o auge quanto a ruína por causa da indústria automotiva americana. Então Detroit vai crescer muito até os anos 50, vai se tornar um ícone. This is the city of Detroit, in the state of Michigan. Detroit vai entrar numa linha de decadência já nos anos 70, com a crise do petróleo. Nos anos 80, vem as montadoras japonesas com uma competição muito forte. E nos anos 90, parte da indústria resolve migrar para o sul do país e montar suas linhas de produção no México. Então, quando vem a crise dos anos 2000, da segunda metade dos anos 2000, isso é o golpe final de uma indústria que já estava bastante enfraquecida. Uma cidade que já teve 2 milhões de habitantes, foi a 4ª maior do país e que hoje tem apenas 700 mil habitantes. E é uma cidade que vive decadência em cada esquina. Casas abandonadas são comuns. Right now we don't have an urban environment that is attractive to a broad enough population to retain the citizens of Michigan or to attract from the outside. A falta de serviços públicos de uma prefeitura que declarou falência há 2 semanas estão por todas as partes. 40% da iluminação pública da cidade não funciona. Bombeiros têm vendido seus quartéis para conseguir pagar dívidas e a polícia às vezes demora 4 horas para atender um único chamado urgente.
Detroit entrou com um pedido de concordata no mês passado. Significa que eles pediram para a justiça uma licença para pararem de pagar suas dívidas e renegociarem com os credores. Isso tanto credores particulares quanto públicos. I'm hoping that when we exit the bankruptcy that we will be able to become the world-class city that we were almost 50 years ago. Não é uma coisa inédita nos Estados Unidos, só que nenhuma cidade do mesmo porte tinha feito isso até então. As a whole, Detroit, our government needs to make massive changes, and they are going through that process. As the global economy goes and as the national economy goes, then would be our local economy. Basically, to just kind of, I think, open up ourselves to as much as possible, because we are the epitome of the kind of eggs in all one basket, right? Oh, yes. And that didn't work out so well. Like, how can we think about these foreclosures differently? You know, how can we have the community grow from them and learn from them and benefit from them? A Folha publica nesse domingo um caderno especial sobre formação de professores, o caderno Quem Educa os Educadores. É uma revisão dos currículos dos cursos de licenciatura e de pedagogia para a gente analisar como que esses professores estão sendo formados. Quando a gente conversa com professores, com quem está na sala de aula, para saber, né, sobre a formação deles, se eles têm críticas, a formação que eles receberam, ao curso que eles fizeram, a gente vê que eles, em geral, estão satisfeitos com a formação que eles receberam, mas eles estão insatisfeitos com as condições de trabalho, ou seja, eles estão muito insatisfeitos com a condição da escola, com falta de espaço nas escolas para dar atividades extras, para os alunos brincarem, com falta de laboratório, com condições de estrutura e principalmente com salário. Hoje o piso estipulado em R$ 1.567. Há estados que não obedecem esse piso, inclusive pagam menos para o professor, e alguns estados pagam a mais. É o caso do Distrito Federal, que paga uma média de R$ 4.000. A gente fez um levantamento sobre os números da educação básica hoje. O Brasil tem cerca de 2,1 milhões de professores na educação básica. Desses, 411 mil são homens, mas a grande maioria, 1,7 milhão, é mulher. Esses docentes são responsáveis por 3 etapas de ensino: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A faixa etária que possui mais professores é de 41 a 50 anos. 3 em cada 4 deles têm diploma de ensino superior e 1 em cada 5 trabalha em mais de uma escola. 64% dão aulas para mais de uma turma e 39% fazem mais de um turno.